Lucas 6, 17 a 26. Diz assim um texto da palavra de Deus. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A igreja pode tomar assento. Meus amados irmãos, o Evangelho hoje nos mostra o ministério de Cristo, o ministério pregado aos olhos e também pregado aos ouvidos. Cristo, ele realizou curas, milagres, exorcismos e também trouxe o ensino precioso desse sermão que nós acabamos aqui de ver nos versos 20 ao verso 23. O texto, ele é uma continuidade cujo contexto anterior é o contexto em que Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos depois de uma noite inteira de oração. Isso nos chama a atenção em relação a toda decisão importante que nós precisamos tomar. É bom seguirmos o exemplo de Jesus, gastarmos um bom tempo de oração. E aí o texto nos mostra que depois de uma noite de oração, Cristo, ele escolheu os 12 discípulos, e Cristo, quando desceu do monte, ele deu, de frente com uma grande multidão que o aguardava, e certamente uma multidão com uma série de mazelas, desejando que Cristo realizasse alguma coisa, para poder aliviá-las da dor, do sofrimento, da opressão. E aqui então nós encontramos Cristo trazendo uma mensagem, Cristo pregando. E vemos que Cristo inicialmente, ele pregou aos olhos daquela multidão. Como assim Cristo pregou aos olhos da multidão? Do verso de número 18 ao verso de número 19, nós vemos Cristo curando as enfermidades, Cristo expulsando os demônios. Ou seja, Cristo ele pregava com ações, Cristo pregava com atitudes. E é interessante nós pensarmos aqui que os milagres de Jesus não eram milagres por milagres, não era cura por cura, mas ele trazia um ensino através desses sinais. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 4, ele disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando nós olhamos
para João Batista, primo de Jesus, o homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, Isabel, num momento tenso, num momento de dificuldade, João Batista teve dúvida acerca de se Jesus era realmente o Messias que haveria de vir. Você pode ver isso lá no relato, né, quando vão perguntar, né, para Jesus, enviados por João Batista, se Jesus era realmente o Messias. Conforme Lucas capítulo 11, verso 5, Jesus ele realiza sinais e prodígios e manda os discípulos de João Batista falarem para João: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que nós estamos vivendo aqui? Que os milagres de Jesus tinham por objetivo testificarem quem Jesus era, apontarem para a messianidade de Jesus. E é importante nós entendermos que sinais visam apontar para algo maior do que aquilo que está acontecendo. Quando Jesus curava, quando Jesus multiplicava os pães, quando Jesus expulsava demônios, não era para se crer no milagre em si, mas naquele que realiza o milagre. Portanto, os milagres de Jesus eram sinais que apontavam para a pessoa de Jesus. Então nós podemos dizer que quando Jesus curava, quando Jesus realizava essas obras, ele estava pregando aos olhos da sua multidão. E nós hoje também, irmãos e irmãs, podemos pregar aos olhos das pessoas. De que modo? Ah, pastor, mas eu não tenho o poder que Jesus tem, né? Eu não tenho esses poderes todos. Sim, você pode até não ter todos os poderes de Jesus, mas você pode, com a sua vida, manifestar o poder de transformação que o Evangelho fez. Quando você vivia uma vida errante, o Evangelho entrou na sua vida e te transformou. E quando nós, como a nossa conduta no trabalho, na nossa vizinhança, por onde nós passamos, nós vamos dando exemplo do poder que o Evangelho fez em nós. Nós estamos pregando para os olhos. O segundo ponto aqui da mensagem é que Jesus também prega aos ouvidos, através dos seus ensinos. Conforme nós vamos ver do verso 20 ao verso 23. Cristo vai dizer, bem-aventurado, né? Ou seja, felizes. Algumas traduções você vai encontrar no lugar de bem-aventurado a palavra felizes, né? Quem tem aí alguma Bíblia que está escrito felizes aí, levanta a mão. Nenhuma? Né? A nossa irmã Thaís, na Bíblia dela está escrito felizes. Então, meus irmãos, enquanto as curas, as manifestações de milagres apontam para o poder do reino de Deus, agora Cristo está falando sobre a ética, os princípios éticos e morais do cidadão desse reino, daquele que acolhe o Evangelho. Então ele começa dizendo, bem-aventurado, quem são? Os pobres, né? E aí a gente fica pensando, poxa, mas pobre é bem-aventurado, né? É claro que não é a pobreza em si, mas Lucas, o Evangelho de Lucas é um evangelho que fala muito sobre essa questão social. Se você lê o Evangelho de Lucas, ele denuncia a riqueza. Ele faz o contraste entre o rico e o pobre, né? É aqui que você encontra a parábola de quem? Do rico e do Lázaro. E aqui então, você vai ver Jesus falando pobre, pobre mesmo. Não é um pobre metafórico, é o pobre mesmo. Porque o pobre, ele tem consciência de quê? Dependência. Ele tem consciência da falta de recursos. Diferente do rico que se apega aos bens que tem, confia no seu cargo, confia no seu dinheiro. Jesus está dizendo para essa multidão de pessoas que não têm visibilidade, de pessoas esquecidas, de pessoas que são colocadas à margem da sociedade pelos religiosos e pelas instâncias de poder político. Jesus está dizendo, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados porque vocês têm a consciência de que são dependentes de Deus. E ele vai então ressaltar, não apenas o pobre, ele vai ressaltar que bem-aventurados são os famintos, ou seja, ele está aqui dando uma ênfase à necessidade do pobre, que não tem o que comer. Então ele vai dizer, olha, bem-aventurados são os que têm fome, porque sereis o quê? Fartos.
Ou seja, o faminto é aquele que é desprovido do necessário. E aí Jesus ele vai prolongar dizendo, bem-aventurados são os que choram. Ah, mas o chorão é o que chora por qualquer coisa? Não é isso. Bem-aventurados são aqueles que são empáticos à dor do outro, aqueles que não conseguem viver uma vida, sabe, normal, tranquila, enquanto a injustiça está sendo praticada, enquanto o outro está sofrendo, enquanto alguém está passando fome, enquanto alguém está passando necessidade. Então, bem-aventurado é esse que chora pela dor, é aquele que chora por causa do sofrimento, chora por causa da injustiça, chora por causa da maldade, chora por causa do pecado. E ele vai dizer que esses, também vão encontrar no Senhor a bem-aventurança. Bem-aventurado, vós que agora chorais, porque haveis de rir. E aí depois ele vai dizer por último, bem-aventurados são os perseguidos. Mas são os perseguidos por quê? Porque fala mal dos outros, porque fica dando volta, Porque tem gente que é perseguido por causa dos seus próprios males. Porque faz besteira, as pessoas perseguem, Então esse é bem-aventurado? Não. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus. Olha, alguns países em que o Evangelho é proibido ser pregado de forma pública, essas pessoas são perseguidas. Mas pastor, mas aqui no Brasil não tem uma perseguição dessa natureza, mas tem perseguição ideológica. Tem perseguição intimista, Tem perseguição por causa da verdade, da sua postura como cristão no trabalho. Você sofre também perseguição. A Bíblia vai dizer que receberão do Senhor galardão. É interessante que há um contraste aqui dessa bem-aventurança com o texto que foi lido de Jeremias. Lembra da palavra que nós lemos em Jeremias, logo no início da nossa liturgia? Jeremias vai dizer que maldito o homem que confia no homem. Ou seja, há um contraste, bem-aventurado e maldito. Maldito é aquele que anda segundo o seu próprio coração. Porque o coração do homem é o quê? Enganoso. E nesse sentido, Jeremias nos chama a atenção exatamente para aquilo que nós não devemos ser, ou daquilo que nós devemos nos arrepender. Mas em contraste com o que Jeremias denuncia e nos chama ao arrependimento, nós vemos o Salmo 1, que vai também dizer bem-aventurado. Mas quem é bem-aventurado? Não é o que anda segundo o seu coração, mas é aquele que guarda a lei do Senhor no coração. Bem-aventurado são os homens, que não andam segundo o quê? Não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não se assenta, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então o que nós podemos aqui trazer de aplicação nesse segundo ponto? Que nós devemos acolher no nosso coração o princípio da lei do Senhor, porque nós temos prazer, nós nos deleitamos nela, ela é guia para uma conduta correta que devemos ter aqui, e, portanto, nós devemos compartilhar o Evangelho do Reino, falar dessa mensagem salvadora ao coração daqueles que ainda não receberam. Por último, Cristo ele prega, mas a pregação de Cristo também provoca uma profunda advertência para aqueles que ouvem e não acolhem a sua mensagem. É o que você vai encontrar dos versos 24 ao verso 26. Ele vai dizer, ai dos ricos. Não é que Deus ele condena a riqueza, mas é porque a maioria dos ricos são soberbos. A maioria das pessoas que detêm poder, que se acham, elas têm dificuldade de se humilhar, têm dificuldade de ter dependência. Quem já trabalhou com pessoas poderosas, investidas de poder, sabe muito bem o que é isso. Então ele está dizendo, ai de vós ricos. Não é porque tem a riqueza, mas é porque a riqueza os tem. Essa que é a grande verdade. Mas a bem-aventurança tem a ver com os pobres, irmãos, porque a maioria dos pobres tem um coração já pela pressão da vida, preparado para acolher o Evangelho com a graça de Jesus. Essa que é a verdade. Mas então, aqui vem o que nós chamamos de os ais, Ai, ai dos ricos, Porque os ricos, na maioria das vezes, são autossuficientes,
colocam a sua segurança, a sua confiança nas suas posses e nos seus bens. Eu já falei aqui dezenas de vezes, né, de uma pessoa que não era rica, mas confiava tão somente no cargo público que tinha, né? E uma vez ela conversando com um pastor amigo que eu tinha, ele disse assim, olha, esse negócio de Jesus, de igreja, de Deus, eu confio no meu cargo público. Ele era funcionário alto de uma empresa chamada Vale do Rio Doce. Os mais antigos aqui sabem o que aconteceu com a Vale do Rio Doce. Privatizou. Ou seja, o que ele colocava confiança no seu cargo público era um bezerro de ouro. E era frágil. Ai dos que estão fartos. Aqui me faz lembrar, sabe de quê? Daquela passagem do rico e Lázaro. Lembra? Que enquanto rico, né, tinha tudo, e Lázaro comia ali das migalhas, a situação no além se inverteu. Lázaro recebeu a consolação, e o rico recebeu assim, então, o desconforto por não ter acolhido a mensagem enquanto vivo. E ele vai dizer, ai dos que estão fartos, porque eles têm os bens para saciá-los. Porque diante de muito problema, você vai lá, eu faço uma viagem, eu faço compra, uso, né, o cartão e vou gastando, e acabou o estresse. E só confia nisso, eu não estou dizendo que é errado, se tu tem dinheiro para gastar, gaste. Eu estou dizendo que essas pessoas confiam só nisso, irmãos. A vida fica pautada nisso, no ter. Infelizmente, para a sociedade que nós vivemos, em que valoriza o ter em detrimento do ser, quem tem né? E quando deixa de ter, deixa de ser para muita gente. E ele vai dizendo, o último ou penúltimo, né? Ai de vós que agora estão rindo, né? Não é porque é errado rir, não é isso que o autor está dizendo, mas é aqueles que conseguem se alegrar com a injustiça, é aqueles que não conseguem sentir a dor do outro, não é empático. Empatia, meu querido, é se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Tem gente que não está nem aí para o seu sofrimento, tem gente que não está nem aí para a sua dor, tem gente que simplesmente não se importa. Para ela, tudo que existe é o umbigo dela. E ela consegue rir diante das mazelas, diante de tudo que está acontecendo, porque ela simplesmente só consegue se enxergar. Ai daqueles que conseguem rir numa sociedade injusta, ai daqueles que conseguem rir diante dos males, ai daqueles que conseguem dormir sem sequer orar ou se preocupar com alguém que está precisando de ajuda. É disso que ele está falando. E depois ele vai dizer, ai de vós quando todos vos louvarem. Ou seja, aqui ele está fazendo uma referência principalmente aos líderes religiosos. Irmãos, nós seres humanos, infelizmente, nós temos essa coisa de necessidade de aceitação. Não é verdade? A gente quer ser aceito. Então, muitas vezes, os líderes religiosos, eles mudam o conteúdo da sua mensagem para serem aceitos socialmente. Já existem alguns pastores que são favoritos das emissoras de TV, porque falam, né, o que é politicamente correto, que todo mundo quer ouvir. Não é verdade? Ai desses, irmãos, que não chamam de pecado o que é pecado. Ai desses que não denunciam a injustiça, a pobreza, que está aplaudindo os governos injustos. Ai desses que não conseguem falar a verdade porque está diante de um juiz ou de um presidente, ou seja, de quem for. Ai desses que se vendem, ou quando chega numa emissora, ao invés de falar do evangelho, da verdade, fala o que vai arrancar aplausos para não ser cancelado. Ai desses. É desses que o texto está dizendo. Desses que negociam a palavra da verdade para serem elogiados. Ou do pastor que está na igreja falando o que a igreja quer ouvir, para no final receber tapinha nas costas. Que mensagem edificante, pastor. Porque falou a palavra de Deus? Não, porque falou que massageia o meu coração. Você é bonito, você é lindo, você é maravilhoso. Tudo bem que vocês são bonitos, né? Não mais do que eu. Mas não é isso que é a mensagem do Evangelho.
A mensagem do Evangelho é confrontar a nossa má conduta e encontrar em Jesus uma vida ética que manifesta que tivemos um encontro com o Cristo e Ele nos mudou. E essa mudança muitas das vezes provoca dor no nosso coração, porque a gente precisa rever o tempo todo as nossas atitudes. Ai, né, daqueles que não falam o que precisa ser falado. E aí, meu irmão, minha irmã, qual é a aplicação desse terceiro ponto? Nós não devemos nos iludir e pensar que nós seremos aceitos, que seremos bem recebidos, que teremos uma vida de conforto, prazer, descanso nesse mundo. Foi o que nós lemos aqui, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em contraste, então, nós podemos concluir algumas questões aqui para nós levarmos para casa. Nós precisamos depositar a nossa fé no Cristo, que prega aos olhos, que prega aos ouvidos e que nos faz profundas advertências se não recebemos essa mensagem. A fé cristã é uma fé de uma esperança viva. E a esperança cristã não é torcer para dar certo, não é torcer para que aconteça. Nós cremos que vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A vida cristã nos chama para nos vivermos uma vida governados não segundo o nosso coração que é enganoso, conforme denunciou Jeremias, mas conforme o que o Salmo 1 nos ensinou, tendo prazer na lei do Senhor, tendo prazer na vontade de Deus, não buscando conselhos em pessoas que não têm intimidade com Deus, que não vão falar a verdade, mas vão falar talvez o que precisa ser, que você quer ouvir e não o que você precisa. Então você precisa sim meditar na lei do Senhor e buscar realmente conselho com aqueles que realmente têm intimidade com esse Senhor. E aí o texto que nós lemos de 1 Coríntios vai nos falar da ressurreição de Cristo, da certeza que Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou, nós também um dia vamos também o quê? Ressuscitar. O que nós somos de Cristo? O corpo dele. Cristo é a cabeça morreu, a cabeça levantou, então todo o corpo um dia haverá de levantar. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, então nós podemos ter a certeza que essas bem-aventuranças serão plenas um dia na nossa vida. A ressurreição de Cristo é a certeza da nossa ressurreição, da nossa participação na glória de Deus. Mas nós também precisamos tomar cuidado, porque as advertências também estão aqui na boca de Jesus, e conforme o Salmo 1 vai nos dizer, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, meu irmão, não se iluda. Quando você vê o mal prosperando, quando você vê aquele que não tem compromisso com Deus, tendo prosperidade e nada acontecendo em termos de justiça, lembre-se que aqui não é o lugar do acerto de contas. Lembre-se que haverá um dia que a fatura virá. E o Salmo está nos garantindo de que o ímpio, de que o perverso, eles não vão prevalecer no dia do juízo e nem na congregação ou na Assembleia dos Justos. Ou seja, pare de olhar para a vida do outro e invejar a prosperidade de quem não teme a Deus. E se console com as palavras de Jesus, de que você é bem-aventurado. E nesse aspecto, nesse sentido, em Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza de que você que é pobre, ao abraçar Jesus, você abraça a Cristo com toda a sua riqueza. Você que é faminto, você que tem fome, você já pode desfrutar aqui e agora de Cristo, que é o alimento para a nossa alma, o pão da vida. E não apenas isso, você pode ter a certeza que naquele grandioso dia, você entrará no reino celestial e lá você vai provar da árvore da vida, do fruto do madeiro que é o próprio Cristo, da qual nós nos alimentamos e temos a vida eterna. Ele é o fruto do madeiro. Assim como havia uma árvore no início da Bíblia,
há também uma árvore da vida no final, que aponta para a cruz como madeiro e Cristo como seu fruto, que nos dá vida eterna. Nós também podemos olhar, você que sofre, você que chora as dores, não apenas das injustiças que você passa, mas também do outro que sofre. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, vai dizer que Ele enxugará toda a lágrima. Então, no reino de Deus não haverá choro, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor, porque aquele que está sentado no trono dirá: eis que eu faço nova todas as coisas. Portanto, essa bem-aventurança ela será plena naquele grandioso dia. E meu irmão, minha irmã, você que é perseguido por causa do Evangelho, seja uma perseguição física, ou seja uma perseguição intimista, por causa da sua postura, por causa da sua conduta em viver o Evangelho, tenha certeza de que você não está aqui para receber aplausos e nem palminhas e bater nas costas, né, receber batidinha nas costas. Você está aqui para cumprir a sua missão e ser aplaudido não pelos homens, mas pelo Senhor. Se você não é aplaudido pelos homens, louvado seja o Senhor quando ninguém te reconhece, porque o teu galardão vem do Senhor e não dos homens, não da igreja, nem de X e nem de Y. Amém? Que Deus possa te abençoar.